Oi galera, tudo bem? Bom, como eu prometi para vocês um pouquinho mais cedo, que eu traria o Isaías para poder conversar com a gente sobre o que é egrégora, sobre o que é a influência da energia externa em nossa vida, né? Então ele vai explicar pra gente o que é esse campo energético, o que é a egrégora, né? Então, Isaías, vamos lá. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a galera e aí a gente vai batendo um papo aí. Beleza. Fala galera, eu sou Isaías, eu sou empresário, eu sou maçom, estudante de hermetismo, magista e estudante de algumas filosofias ocultas, né, ciências ocultas. Sou muito curioso pelas ciências ocultas já tem um bom tempo. E é isso, esse sou eu. Show! Bom, então, Isaías, eu queria que você explicasse para o pessoal, primeiramente, o que é um campo energético? Então, um campo energético, ele é conhecido como campo áurico em algumas religiões e filosofias. Lembrando que várias religiões e filosofias vão chamar esse campo energético com nomes diferentes, né? Então, eu vou chamar ele de campo energético aqui. Ele é um campo que fica em volta de todas as pessoas, né? Tem mais ou menos uma medida da pessoa de 1 metro, 1,5 m à frente dela, 1,5 m para trás, fazendo um círculo, né? Então um raio de 1,5 m em volta de você. Por exemplo, agora eu e a Aline estamos um dentro do campo áurico, do campo energético do outro aqui, trocando mais energia do que vocês imaginam. Então a gente tem o que a gente consegue ver, e alguns clarividentes que conseguem ver o campo áurico das pessoas, o campo energético, eles conseguiriam ver que os nossos campos áuricos agora estão em troca de informações. Esse campo, ele puxando mais para o lado da ciência, ele é como se fosse um campo eletromagnético, né? Então, sabe quando você vai no mercado puxar aquela sacolinha para pegar banana e o seu... Fica tudo arrepiado. Que é a energia eletrostática? Então, essa é uma dos gatilhos da energia que você tem no seu corpo. Então você vê que numa coisa muito física você consegue ver essa energia, só que essa aqui é uma parte muito densa dela. As partes mais sutis a gente não enxerga, mas a gente tem. E acho que é importante, a gente não só consegue ver, como a gente consegue sentir, né? Isso, então... fica toda... Ou quando era aquela TV antiga de tubo, que você ligava a TV e os pelos... Essa aí é a eletricidade estática que o nosso corpo tem, que é o que faz o nosso coração bater, etc. Então a gente tem toda uma parte elétrica e eletromagnética. Inclusive, às vezes, às vezes você toca em algum lugar e tem uns choquinhos, né? Enfim. Existem pessoas que ficam em contato com outras pessoas o dia inteiro. Por exemplo, manicure, menina que faz sobrancelha, massagista, que fica no campo áurico da outra pessoa e ainda com contato físico. Então você tem dois tipos de troca de energia diferente. Essas pessoas têm que dar uma descarregada depois nas mãos no campo áurico. É muito aconselhável, porque a Aline, inclusive, tem uma menina que ela é cliente, que faz sobrancelha, né? Que, a menina dá choque assim, ó. Você encosta nela, dá choque nos outros, porque tá carregado de energia. Então é muito bom sempre você descarregar essa energia. Quando falo descarrego, não é sessão de descarrego, é descarregar como descarregar uma bateria, entendeu? Como descarregar um celular, tem que descarregar da outra energia, entendeu? Ficar limpo. Ok, beleza. Aí, eu queria agora que você explicasse pro pessoal que quando a gente fala de egrégora, né? Então, muitas pessoas não sabem o que é uma egrégora. Então eu queria que você explicasse o que é uma egrégora. Bom, vou dar um exemplo de egrégora que as pessoas consigam entender, que todo mundo já passou, mas ninguém sabe por quê. Quando você entra num local e fala, o clima aqui tá pesado. Já aconteceu isso com você? Com certeza, acho que com todos nós. Botou o pé no lugar e falou, opa, senti um peso nas minhas costas. O que você sentiu foi a egrégora do local. A energia do local dando um choque no seu campo áurico. E você adentrando e entrando em contato com a energia e fazendo tipo uma simbiose com a energia do local. A egrégora, existem vários conceitos de egrégora. A egrégora é um bloco de informações, né, que a gente consegue criar, e ela é feita geralmente por duas pessoas ou mais. Então assim, quando você tem duas pessoas reunidas formando um tipo de pensamento, igual a gente está pensando agora aqui, eu e a Aline estamos formando uma egrégora num local que já tem uma egrégora própria. Então a gente está fazendo uma simbiose com a energia do local, que é o escritório aqui que a gente está. Então, o que é esse egrégora?
o conjunto de pensamentos e de informações do local, de todas as sensações que geram em mim e na Aline ao mesmo tempo. Então a gente está aqui, tem alguns livros no nosso escritório, tem algumas coisas que geram sensações, geram emoções, geram pensamentos na gente. Dessa forma nós começamos a pensar a mesma coisa, e essa mesma coisa, o pensamento dos dois reunidos começa a formar essa energia do local, que é a egrégora, né? A egrégora não fica restrita a uma energia de local. A egrégora pode ser uma egrégora religiosa, por exemplo. Eu posso ter uma imagem de um santo católico e eu olhar para ele e me conectar com a energia da Igreja Católica, do que o catolicismo, do que o cristianismo católico me traz. Então, egrégora não é só do local. Egrégora é um conjunto de pensamentos, uma massa de pensamentos que formam uma força. E aí você se conecta nessa força. Eu fiz uma palestra há pouco tempo atrás para um pessoal da área de TI, que eu dei um exemplo de egrégora que eu acho que ficou muito bacana, vai ficar fácil de entender. Egrégora é uma nuvem. Não tem essas coisas de salvar na nuvem? Ah, vou salvar essas fotos na nuvem, vou escolher no celular e vou salvar na nuvem. Então imagina que todo mundo pensando salva lá na nuvem. Então você tem uma nuvem de pensamentos, daquela massa energética. E aí quando você quer se conectar, você pega o seu cabinho mental e conecta lá nessa nuvem. E aí você tem acesso a esses dados, né? Existem muitos exemplos de egrégora, eu vou dar um para vocês. Quando você se conecta na egrégora, isso é muito importante lembrar, quando você se conecta numa egrégora, você faz parte daquela energia e você consegue fazer uma simbiose com a energia de todas as pessoas que estão nela. Exemplo, egrégora militar. Quem já viu militares correndo falando 1, 2, 3, 4, 4, 3... Meu, se você entrar naquela corrida ali, pode ser uma pessoa que não aguente, pode ser uma pessoa fora do peso, pode ser... Não interessa. Se você entrar na egrégora, na hora que eles começam a bater palma, começam a cantar, então eles vão fazendo uma energia com as mãos, outra com os pés, barulho, sortilégio, vão criando uma massa. Quando eles começam a correr, meu, quem tá junto corre. Seria parecido também, por exemplo, com uma torcida organizada de um esporte. Isso aí. Um esporte é uma maneira bacana de entender. Nós temos duas egrégoras, né? Uma egrégora que está torcendo para um time, formando uma massa. Uma egrégora que está torcendo para outro time, formando outra massa, se combatendo ali. A palavra seria semelhante ao que eram as guerras antigamente, só que hoje, como o ser humano está em processo de evolução e não está optando mais tanto por fazer guerras, a gente tem essas nossas guerras do esporte, né, que continuam sendo o mesmo tipo de egrégora. Então você tem ali aquelas duas massas, então você vai no estádio, meu, o cara nem é tão torcedor assim. Ah, meu, torço e tal, vamos no estádio, vamos. Quando chega lá, meu, aquela energia, aquele negócio, meu, se envolvido, o cara fica louco, nossa, aí sai do estádio falando que, meu, você tem que ir, cara, mano, é mágico. O que ele sentiu? A simbiose com a egrégora do local, né? Falando da parte militar que eu tinha falado antes, a pessoa que não aguenta correr, ela vai correr. Quando acabar a egrégora, por exemplo, a gente vai correr daqui 10 km. Então tá lá, os militares cantando, o cara tá cantando junto, tá indo na egrégora e tal. Só que ele não aguenta, o corpo físico dele não aguenta, mas ele vai, porque a energia tá movimentando ele. Que tá conduzindo ele. Quando chega lá, pode ser que ele tenha um piripaque no final. Por quê? Na hora que fizer assim na egrégora, a energia que tava sustentando ele faz zup, some. E aí ele cai duro no chão. Ou não, ou vai ficar mal tal, mas assim, essa é a força de uma egrégora. Para vocês terem noção, uma egrégora move muitas pessoas ao mesmo tempo. Então você vê que essas brigas que tem em futebol, estádio, na hora que a torcida perde a cabeça... Por isso que é como se fosse um... Eu imagino assim, né? Não sei se eu tô certa. Tipo, é como se fosse realmente um campo de força que ele vai se ampliando, ampliando, ampliando. E por isso que vai movimentando as pessoas e as pessoas vão se envolvendo. Então, por exemplo, numa briga que começa com 2 pessoas, quando você vai ver, tem várias. Porque elas vão sendo atraídas. Isso aí. Né? E para você não ser atraído por uma egrégora, no caso, você tem que ter muita consciência. Para você entender que você não está agindo... o pessoal fala, agir na emoção, né, tal. Na realidade você está agindo ali, eu entrei numa briga, quando eu vi eu estava batendo em alguém e tal. Para você não ser conduzido pela energia, porque se nós somos seres eletromagnéticos, sim, e tem uma descarga eletromagnética no local, você tem que ter muita consciência para você não deixar os seus instintos e a sua energia falar mais alto nessa hora. Então você teria que dar um passo para trás realmente
Tá. Né? E aí, assim, eu queria que você exemplificasse um pouco, que eu acho que pra gente trazer para porque esses tipos de egrégoras, né, são tipos que a gente conhece e tal, mas eu queria que você trouxesse e explicasse egrégoras que a gente realmente vivencia. Porque às vezes uma pessoa nunca foi no estádio de futebol, ou não tem nada a ver com o militarismo. Eu queria que você trouxesse pra gente um exemplo, por exemplo, a egrégora do nosso lar, do nosso trabalho, se a gente pode estar conectado em mais de uma egrégora ao mesmo tempo, se isso é bom, não é bom, enfim. Então eu queria que você trouxesse para nossa vida real, tipo, Show. como que funciona Então, isso? Vou falar primeiro para vocês da egrégora do trabalho e da importância de uma egrégora do trabalho. Lembrando que egrégora não tem religião. Sim. Religiões têm egrégoras. Então lembrem-se que esse assunto está acima ou ao lado de qualquer religião. Toda religião vai ter uma egrégora. Então não pense que, estamos falando de egrégora, eu não posso executar. O contrário, você já executa dentro da sua religião, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, você já executa. Só que o que a gente está passando aqui é um conhecimento que, se você tiver consciência dele, você pode usar egrégoras ao seu favor. Usar egrégora em favor da humanidade, em prol do outro, em prol da evolução, em prol de um lar amoroso, né? Então eu vou começar com uma egrégora do trabalho. Por exemplo, pessoas no trabalho criam uma egrégora. Por quê? Egrégora é formada por 2 ou mais pessoas. Quem conhece aquele mestre famoso, Jesus? Alguém conhece Jesus aí? Bastante gente. Ele não falou, se 1 ou 2 se reunirem, 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu também estarei. O que Jesus estava dizendo? Se vocês formarem uma egrégora e me chamar, a minha energia vai estar com vocês. Ele vai se fazer presente. Isso aí, entendeu? Não é que Jesus vai descer lá do céu e vai chegar, mas ele vai mandar da energia dele, você vai beber da fonte de Jesus. Entenderam? Então Jesus já dá uma super aula de egrégora em apenas 2 frases. Então, voltando, né, para a egrégora do trabalho. Quando você tem uma empresa, ou quando você faz parte de uma empresa, o que as pessoas estão pensando na empresa vai formar a egrégora. Então, se tiver uma pessoa insatisfeita lá dentro, e ela começa, esse trabalho não é bom, aí ela chega em esse trabalho não é bom, esse trabalho não é bom, tal. Quando você vai ver, você já está envolvido na energia daquela pessoa e já criou uma egrégora de insatisfação. Aí, qual que é a tendência? Todo mundo, exatamente todo mundo reclamar do trabalho. Todo mundo, você vai ver que ninguém mais vai querer trabalhar lá, vai estar insatisfeito. Às vezes as pessoas não vão sair pedindo as contas, né? Porque as pessoas precisam do trabalho. Mas a insatisfação, a qualidade do serviço, a felicidade de ir trabalhar, que é a parte, acho que, mais importante, né? Mais do que ganhar dinheiro, é você se sentir bem com o seu trabalho. Essa sua felicidade vai começar a ser sugada pela egrégora do local. Então, mesmo que você seja o cara que não se mistura na egrégora, como a egrégora está ali presente, é uma massa de energia e você está no meio dela, aos poucos a sua felicidade de trabalhar ali vai sendo sugada. Então o que você precisa fazer? Mudar a egrégora. Mudar a egrégora, pegar e tentar dar um up. Por exemplo, você vê em muitos filmes, filme que tem coisa de vendas, tipo aquele filme, acho que é o Lobo de Wall Street, que ele chega e fala, vamos vender, olha, puto, vamos vender, vamos bater palma, vende. Empresas que ficam batendo palma quando alguém vende, toca um sino. Mais uma venda, toca um sino. O que eles estão fazendo? Movimentando energia. Gira a egrégora, o sino toca, a egrégora, todo mundo fica animado, já gira aquele negócio, como eu amo trabalhar aqui, nossa, meu trabalho é o melhor de todos. Agora, se você tem no seu trabalho uma egrégora que traz infelicidade para as pessoas, é muito complicado essa empresa prosperar. Então você vai ver que cada vez mais vai piorar a situação. Então é muito importante, se você é um empresário, ou um líder de equipe, ou um supervisor, ou um funcionário que tá querendo ajudar as pessoas e está recebendo esse conhecimento de egrégora, mude a egrégora do local onde você está, explica isso para o seu chefe, chega nele e fala, a energia aqui está assim, assim, assado, a gente precisa dar um up nisso. Se precisar de ajuda com isso, a energia e egrégora, acho que só para complementar, por exemplo, no trabalho, é o clima. Né? Então, o clima de trabalho. Então, por exemplo, nossa, tá um clima pesado. O que significa o clima pesado? É a egrégora, né? Então, é a energia do local que tá pesada. Então, o que a gente pode fazer para descontrair esse clima, essa egrégora? Né? Isso aí. Vamos fazer reuniões, vamos nos planejar para que a gente mude tal coisa, vamos sair do piloto automático, né? Porque acho que o piloto automático, praticar o mindfulness que eu tanto falo com os meus pacientes, consulentes, enfim.
Então, acho que é importante a gente lembrar que egrégora é energia sinônimo de clima, né? Isso aí. Então, acho que é o clima. E aí, e como que a gente consegue também explicar um pouco dessa importância dessa egrégora no nosso lar, por exemplo? Eu acho que é o mais importante de tudo. Dentro de casa, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês chegarem na casa de alguém que acabou de acontecer uma briga, e você não sabe que teve aquela briga da família, ou às vezes você vai na casa de um casal de amigos, e esse casal de amigos discutiram, só que você já tinha combinado, então você chega lá depois da briga e você entra no local e opa, aconteceu alguma coisa aqui. Os dois estão um sorrindo pro outro, fingindo que tá tudo bem. Mas você sente que tipo, tem alguma coisa estranha. É a egrégora do local. Acabou de ter uma briga ali, fica impregnado de energia, né? Ainda mais energia de ira, dependendo do sortilégio, do palavreado que uma pessoa jogou, fica impregnado mesmo no ambiente. Então as pessoas sentem, só que as pessoas chamam de clima, como a Aline falou agora. Ah, nossa, tava um climão. Não é climão que você está sentindo, é energia refletindo em você. Então, como isso funciona? Dentro da sua casa é um local sagrado. A sua casa, ela tem que ser um local, acho que o mais sagrado da sua vida, porque é lá que você vai recarregar sua bateria, é lá que você vai ter paz. Então é um local onde você não pode brigar, por exemplo. Existem várias egrégoras, existe a egrégora do lar, então a egrégora do seu lar, se você é uma casa muito briguenta, tendenciosamente você vai chegar em casa e você vai brigar. Vai se sentir estressado, vai se incomodar com alguma coisa, se irritar o tempo todo. Então, se as pessoas brigam muito lá dentro, tendenciosamente você vai entrar, vai fazer uma simbiose com a energia e vai brigar também. Então o que você precisa fazer? Mudar a egrégora do seu lar, né? Aqui na minha casa, por exemplo, nós temos egrégoras em locais diferentes. Por exemplo, esse espaço aqui que a gente está agora é um escritório e também tem o nosso altar, que depois eu e a Aline vamos falar um pouco de altar com vocês. Então aqui é um local de conexão com estudos, sabedoria, conexão espiritual, tal. Só que a gente deixa esse local reservado, né, em um pedaço da casa. Por quê? Você não pode deixar várias energias misturadas ao mesmo tempo. Faz mal para você, né? Você vai estar, com fome, sentindo... São coisas diferentes. Então, cada coisa no seu lugar. Então, a gente tem esse espaço. Aí, na sala, tem a televisão, já é aquele momento família. Então, todo mundo é egrégora. Chega na minha casa, senta no sofá, liga a TV, já liga aquela egrégora gostosa de tal. Tem uma mesa, a mesa já é o lugar do jantar. Então, tem uma energia ali. A egrégora, o clima, a energia de sentar para se reunir, para comer, para conversar. Então, essa é a importância de você deixar as egrégoras separadas. Você pode se conectar com 2, 3, 4 egrégoras? Pode, não ao mesmo tempo. Então, você tem várias egrégoras. Você tem a egrégora do seu trabalho, da sua casa, você tem a egrégora da sua religião que você frequenta, indiferente da religião que for. Você tem várias egrégoras do seu time de futebol, do seu partido político. Isaías, agora fala, assim, só pra gente acho que fechar esse assunto, como eu posso estar conectada com mais de uma egrégora ao mesmo tempo e como que isso funciona? Eu posso estar conectado, ok, eu entendo que sim, mas eu devo, não devo, enfim, como funciona isso? É a mesma coisa de você dirigir falando no celular. Você pode? Pode. Você deve? Não. Entendeu? Você tem... Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Você pode estar conectado com 2 egrégoras, mas isso vai ocasionar... Porque egrégora é assim, não é porque você está em casa... Como eu falei, se a egrégora está na nuvem... Por exemplo, você se conecta com o seu trabalho dentro de casa. Então, nessa época de home office, muita gente está fazendo isso. Até dei uma dica pro pessoal que eu fiz a palestra, que separa um canto da sua casa, coloca todas as coisas da empresa ali, para você se conectar na egrégora da empresa, e aí você trabalhar. E aí você fecha a egrégora da sua casa. Você está no trabalho, mesmo estando dentro de casa, né? Nosso pensamento, ele não tem tamanho, ele não tem limite. Você se conecta onde você quiser. Ele não tem tempo, espaço, ele vai, entendeu? Então, você se conecta onde você quiser. Só que se você se conectar com, por exemplo, é para você estar em casa com seu filho brincando. Você está conectado na egrégora do trabalho, você vai ter um problema com seu filho. Talvez não agora, talvez no futuro. Talvez seu filho sinta alguma coisa, alguma tristeza porque o pai não está dando a atenção necessária para ele. Você está com a sua esposa num jantar romântico, conectado com a egrégora do seu trabalho. Então você está atrapalhando. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Você está no trabalho conectado com a egrégora que está em casa, com alguma coisa que você deixou em casa. Então você não vai ser produtivo,
vai fazer mal para você, porque você não vai nem estar em um lugar e nem em outro, não vai conseguir se conectar nem com o que você está fazendo, nem com o que você está pensando. Então é muito complicado esse negócio de duas egrégoras. Eu, por exemplo, me policio muito. Todo mundo é passível de erro, é difícil. Mas se você ganhar essa consciência que você pode estar... já é uma coisa boa. Por exemplo, eu tô no trabalho, comecei a pensar demais em casa. Opa, peraí, tô me conectando numa egrégora que eu não quero, fecha a conexão agora. Quando eu estiver indo para casa, eu me conecto de novo. Né? Isso é muito importante. Eu acho que, assim, então, acho que dando uma boa resumida e já citando um pouquinho do que a gente falou aqui de Mindfulness, que é você ter a sua atenção plena no momento presente, viver o presente de forma plena, né? Que realmente é o único momento que existe. Então, eu acho que uma forma da gente não se conectar com mais de uma egrégora ao mesmo tempo é praticar a atenção plena, é praticar o mindfulness, é praticar viver o momento presente, né? É sair de piloto automático, é você entender que o que você está fazendo, você tem que dar o foco e a sua atenção para aquilo naquele momento. E os pensamentos vão vir, né, de outros locais, de preocupação vão, mas aí o que você faz? Se concentra, não, agora... E não é se julgar porque aquele pensamento tá vindo, né, como na meditação, a gente não pode se julgar porque eu tô tentando meditar e eu nunca vou esvaziar minha mente, a gente tem em média mais de 70 mil pensamentos por dia, então eu não vou esvaziar minha mente, né, então eu entender que o pensamento vai vir e eu vou deixar ele ir e vir, e não me julgar porque eu estou pensando naquilo. Então é a mesma coisa, se eu estou no trabalho, de repente vem um problema, algo que eu estou passando de casa, é só você se concentrar, não, agora eu não vou conseguir resolver esse problema, então vou me dedicar no meu trabalho. Ou então a gente está em casa, não, eu não quero ficar presa nesse problema do trabalho, porque agora eu estou na minha casa, então eu vou dar atenção para o meu marido, eu vou dar atenção para o meu filho, eu vou cozinhar, enfim, é você se doar e viver plenamente o momento presente. Então acho que essa é uma das formas, né, de... me perguntaram uma vez, eu dei uma resposta do Marcelo Del Débio, né? Perguntaram pra mim uma vez assim como eu estudava tanta coisa, né? Porque, eu estudo maçonaria, hermetismo, cabala, umbanda. Como você estuda tanta coisa e não mistura tudo? E aí eu dei a resposta do Del Débio, falei, é só desconectar da egrégora. Gente, é tão simples, você tá estudando... cabala, egrégora judaica, ou a cabala hermética é uma outra egrégora, mas você se conecta naquela egrégora. Vai estudar hermetismo puro, você desconecta da cabala, você até tem insights de uma com a outra, mas assim, você tem que estar pleno no que você está fazendo, você tem que estar focado, atenção plena, mindfulness naquilo que você está fazendo ali. Então, maçonaria estuda hermetismo, estuda cabala, ou seja, mas é uma outra vertente. Estuda, mas tem um estudo próprio, diferente. Então é uma outra egrégora. E aí por aí vai. Umbanda, outra egrégora. Todas têm correlação, né? Todas são pontos de vista meio que da mesma coisa, assim, ó. Eu tô observando esse ponto por aqui, aí em outro lugar eu observo esse ponto por aqui, entenderam? Mas... estão interligados, mas você tem que se desconectando e conectando em outra. Então você vai, tá com a galera, tá com a galerinha do rock, escuta rock. Beleza, agora eu tô com a galerinha do reggae. Show, agora não é mais rock, agora é reggae, e assim vai. Bacana. Então tá, galera, então acho que deu pra gente explicar bastante aí o que é energia, o que é egrégora. A gente depois, no próximo vídeo, a gente vai explicar um pouquinho também sobre o ponto de força dentro da sua casa, como que é importante você ter um altar, e um altar, as pessoas sempre quando falam em altar, pensam em altar com santo, com isso, com aquilo, não. O altar pessoal, ele é completamente diferente de um altar de uma igreja, né? Mas eu vou trazer no próximo vídeo, num outro momento, onde a gente consegue, para esse vídeo também não ficar muito extenso, muito longo, mas é um assunto que vai linkar e que vai ser muito importante até para ajudar nessa mudança de egrégora, de clima da sua casa, do seu trabalho, e você ter um ponto de força para você descarregar, para você recarregar suas energias, enfim. Certo? Então, muito obrigada, né? Obrigado. Obrigada mesmo de coração. Então, espero...